Muito bom dia, querido amigo, querida amiga, irmãos da nossa amada IBNJ que nos assiste nesse momento. Bom dia para você que acordou cedinho para preparar aí o café, para preparar o almoço. Bom dia para os meus amados irmãos que só estavam esperando aparecer o link para entrar. Bom dia a todos os pais, todas as mães, todos os filhos, todos os primos, sobrinhos, todos os vovôs e ex-vovós. Muito bom dia a todos vocês que nos assistem nesse momento. Estamos começando agora mais uma Escola Bíblica Dominical online. E o tema da nossa Escola Bíblica Dominical online tem sido o tema Pessoas como Nós. Nós viemos falando de alguns heróis da fé. Vamos nos lembrar dos heróis que a gente falou? Você consegue se lembrar, Tamires? Sim, a gente começou, né, essa vai ser a lição 4, né, na primeira semana a gente falou de Enoque, na segunda semana o pastor, a Luciana e o Ângelo falaram de Noé, semana passada nós falamos de Sara e hoje a gente vai falar de... Paciência. Repita comigo na sua casa, paciência. Nós vamos falar hoje de alguém que todo mundo fala que é o maior exemplo de paciência. De um homem, né, que foi provado e aprovado. Talvez você até já saiba, né, de quem nós estamos falando. Então, você sabe de quem que a gente estava falando? Bota no comentário aí. Eu vou te dar 10 segundos para você botar aí no comentário agora quem foi. Enquanto isso, você já curte, já compartilha, já cria lá uma sala de vídeo na sua linha do tempo e já compartilha na sua linha do tempo para que outras pessoas possam ter acesso à nossa Escola Bíblica Dominical. Então você já vai pensando aí, nós vamos orar e você já vai pensando quem é esse personagem bíblico de hoje. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, essa bela manhã de domingo, obrigado, Senhor, por uma noite de sono, obrigado, Senhor, pelo descanso em Ti. Obrigado, Senhor, por todos aqueles amados irmãos que estão nos assistindo, por todos aqueles que vão chegar. Obrigado porque sabemos que o Senhor é bom em todo tempo e sempre deseja o nosso melhor. Obrigado, meu Pai, por nos direcionar em mais esta manhã. Eu entrego esta escola bíblica nas Tuas mãos e te peço que o Senhor limpe nossas mentes, limpe nossos ouvidos de todo mal, limpe nosso coração de todo mal, Senhor. Perdoa os nossos pecados, usa as nossas vidas. Faça-nos, Senhor, entender a Tua voz, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Assim entregamos tudo que será feito aqui hoje e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero pedir desde já que você já curta a nossa live aí, aperta o curtir, o coraçãozinho, né? Já para que a gente possa aí ter essa live alavancada na nossa página. Então, já pensou aí quem é? Estou aqui com o meu delicioso café, nós não podemos deixar de falar do café. Pega o seu café aí nessa manhã também, já toma um golinho, ó. Toma um golinho do seu café nessa manhã, pega a sua Bíblia, chama aí seu marido, sua esposa, seus filhos, assim, ó, gente, vamos acordar, EBD começou, alvorada, vamos falar as coisas de Deus, vamos começar a falar de Jesus, vamos começar a ler a Bíblia, acorda o povo aí na sua casa, vamos lá, vamos para EBD. Verdade. Eu tô aqui compartilhando o link da nossa EBD para alguns amigos. E nós vamos falar de Jó. Vamos falar de Jó. Então, muitas pessoas falam muitas coisas de Jó. E o que realmente você sabe de Jó? Quem era Jó? Jó existiu? Jó não existiu? Como Jó ele se portava? Como era o caráter de Jó? Como era o comportamento de Jó? É verdade, né? Como que se comportava esse homem justo, né? Num mundo tão diabólico, né? Um mundo tão... passando por tantas perseguições, por tanta tristeza, tanta perda, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida desse homem, né? Que a Bíblia nos relata, trazendo aí as experiências. Como a gente sempre tem falado, né? A nossa Bíblia, né? Ela vai falar, quando ela traz esses personagens, sempre traz pra gente
não só o lado bom, né? Não só a parte das vitórias, né? Só as vitórias, mas traz também alguns erros de alguns personagens, como vimos semana passada, né? Os pontos fracos de Sara e Abraão. E hoje a gente vai ver, né, a vida de Jó, como que ele se portou diante desses momentos alegres, esses momentos, né, de paz, e também como que ele se portou diante desses momentos de perseguição, de tristeza, né, de perda. Então já abra sua Bíblia aí no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 22, Tamires, é isso? Abra já sua Bíblia no livro de Jó. O livro de Jó está antes do livro dos Salmos, tá? Você abre aí em Salmos e vai voltando um pouquinho que você vai chegar no livro de Jó. Nós vamos ler o início do livro de Jó, porque o início do livro de Jó já traz informações muito importantes sobre Jó. Então, quem era Jó, onde ele vivia, né? Como era a vida de Jó, como ele era como pai, como ele era como chefe de família, como ele era como servo de Deus. Verdade. Diz assim a palavra de Deus. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em sua casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Depois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na face da terra. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então ele, ainda falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Então ele ainda estava falando e chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça e então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse:
Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ponto. Então podemos saber que Jó, ele era de Uz, né? E Uz era uma cidade cuja sua localização permitia que todos os seus moradores eles trabalhassem e tivessem grandes plantações e grandes criações de animais. Então era uma área de criação de animais e de agricultura. Então podemos entender que Jó era um homem, dá licença, Davi. Jó era um homem que ele tinha muitos animais, né? Criação de animais, e tinha também um plantio muito grande. A Bíblia fala que Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem irrepreensível, né? O próprio Deus, ele chama Jó disso, ele fala que Jó ele é irrepreensível, é um homem justo, ele é um homem de caráter. Jó é um homem honesto, não é verdade? Então aí a gente vê que Jó era um homem muito rico, porém a sua riqueza, ela não mudava quem Jó ele era. Jó ele era um homem íntegro, né? Quando você pensa em uma pessoa que tem integridade, é uma pessoa que ninguém pode chegar e falar mal dela, ninguém pode chegar e fazer acusações, é uma pessoa que tem a sua consciência tem a sua consciência limpa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa temente a Deus. Jó era esse homem. E mais à frente, nós também podemos perceber que Jó ele era um ótimo pai. Ele amava muito estar com seus filhos e os seus filhos constantemente se reuniam para festejar. Então eles estavam sempre dando festas, uns na casa dos outros. E Jó, ele, como tinha muito temor a Deus, ele pedia, ele orava pelos seus filhos. Ele acordava, ele chamava os seus filhos, santificava os seus filhos, né? E não só isso, mas ele acordava de madrugada para oferecer sacrifício por cada um dos seus filhos, porque ele pensava, de repente, meu filho no seu íntimo, ele pecou contra Deus. Não era nem no falar ou no agir, né? Era até em pensamento, a preocupação dele era tão grande, né? Que ele se preocupava até se ele, no íntimo, no pensamento, né? Aí tivesse no coração blasfemado ou feito algo contra Deus. Então essa era a vida de Jó, né? Antes de ele ser provado. Isso aí. É importante que essa cidade de Uz, né, a terra de Uz, esses outros povos que vêm, que o texto cita, né, que os assaltam, eram povos vizinhos, né? Então a gente tem aí próximo a Uz, a terra de Edom, né, o deserto da Arábia e também a Babilônia, né, que a gente vê ali que os caldeus, né, vieram e os roubaram, né? Então, lá no versículo 17, vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, né? Então, eram regiões vizinhas ali. Então, a gente já viu, né, que Jó, ele era um homem íntegro, reto, né? E Jó também era um homem muito rico. Pensa em alguém muito rico na sua cabeça, irmão. Pensou? Jó era mais rico do que essa pessoa. A Tamires, ela estava preparando alguns cálculos, que a Tamires gosta dessas coisas de matemática. Eu não gosto muito de matemática, mas a Tamires ela gosta muito de matemática. Então ela estava fazendo ali alguns cálculos para tentar não precisar, mas estimar a riqueza de Jó. Só no que diz respeito a alguns dos seus animais. Porque ele tinha muitos animais e o animal ele era medido por quilo. Não é isso? Ele era pesado, seu peso por quilo dava o valor do animal. Fala aí, Davi, explica pra gente. Sem contar, assim, a propriedade dele, né? Que pela quantidade de animais a gente já pensa que era imensa, né? Para comportar todos esses animais que o texto cita, né? Então, sem contar aí a propriedade dele em si, só contando pela quantidade de animais, Jó hoje, no dia de hoje, em julho, né, de 2020, Jó teria aproximadamente em animais
cerca de 23 milhões de reais investidos em animais. Fora a agricultura, suas plantações, e fora os jumentos, né? Porque é um número que é difícil de precisar. Isso, sem contar aí as plantações dele e a propriedade em si. Então, só de animais seria cerca de 23 milhões de reais. Então, podemos dizer que Jó, né, era um homem milionário. E que, de repente, né, de uma hora para outra... Imagina você, 23 milhões de reais na sua conta, hein? Fala aí, irmão. 23 bilhões de reais. Será que com 23 milhões de reais ainda seríamos íntegros, retos e tementes a Deus? Donos de uma fortuna de 23 milhões de reais, será que... Tementes a Deus, piedosos, né? Preocupados com aquilo que piedoso, a nossa né? família está fazendo, os filhos, né? Estavam fazendo. Será que ele se manteria? Será que nós, né, nos manteríamos aí fiéis ao Senhor? Essa é a parte positiva da história. Só que como a nossa intenção é mostrar Jó como pessoa, como alguém como nós, vamos entender agora o que aconteceu com Jó. Só falando de Jó, também o texto cita, né, que a família dele era grande, né? O texto cita aí 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. Fora aí, né, que cada um já tinha sua casa, provavelmente a sua própria família constituída, né? Então, realmente, a família de Jó, só pelo fato dele ter 10 filhos, já era bem grande. Imagine aí os agregados, né, os filhos dos filhos, né, que possivelmente já deveria... Os já servos ter, também os que servos, ele tinha, exatamente. todo mundo. Então, era uma família gente. bem numerosa. Era muita gente. Um fato importante que a gente não pode deixar passar é que Jó, ele também exercia um papel sacerdotal na sua família, né? Jó, como a gente vê aqui, ele exercia essa função. Lá em Jó, no versículo 5 do capítulo 1, diz assim: terminado o período do banquete, Jó mandava chamá-los, fazia com que se purificassem, e de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era uma prática constante de Jó. Então, a gente percebe, né, que Jó exercia aí essa função sacerdotal dentro da sua família, né, no seu seio familiar. Um ponto bacana aí que tem nisso aí é que Jó ele chamava os seus filhos e os fazia se purificar. Ele conscientizava os seus filhos de que era necessário buscar Deus. Você conscientiza seus filhos, e os filhos de Jó não eram pequenininhos mais não, tá? Os filhos dele já eram casados, já tinham suas famílias, mas nem por isso Jó deixava de conscientizá-los da importância de caminhar com Deus e de ter uma vida santificada diante de Deus. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque tem muita gente que fala assim, meu filho ficou grande, então agora ele está por sua própria conta. Vou só orar. Não, era importante. Ou quando é pequeno, né, acaba terceirizando essa função para a igreja, para a escola dominical, enfim. Exatamente. Então Jó ele se preocupava com os seus filhos. Ele se preocupava que seus filhos temessem a Deus assim como ele. E a pergunta que nós fazemos nessa manhã, você tem sido sacerdote ou sacerdotisa no seu lar? Nós falamos bastante sobre isso aí no mês da família, o papel do homem. Aí o pessoal fala assim, o homem é o sacerdote, a mulher sacerdotisa, meu irmão. Os dois, esse sacerdócio ele é exercido com a esposa e o marido, o pai e a mãe. Cada um desempenhando aí o seu papel, né? Desempenhando o seu papel sacerdotal na vida dos seus filhos, para que a família seja uma família temente a Deus. Então, Tamires, dando prosseguimento ao próximo fato, né, ao próximo acontecimento, gente, Jó milionário, estava lá, né, festas, porém ele era temente a Deus. Muita alegria. Muita alegria, muita comida, né? Paz, né? Muita paz, nada faltava. Era o texto, né? Satanás, ele fala que Jó era cercado por Deus, guardado por Deus, Ele tinha uma né? cerca do lado de Jó. Assim, olha, Jó só é fiel ao Senhor porque só botou uma cerca aí, não deixa eu fazer nada. Então, agora, deixa Jó perder as coisas para você ver se ele não vai blasfemar e te amaldiçoar. Só pra gente pensar um pouquinho, você já passou na sua vida alguma experiência de perda de bens, né? O que a gente chama de empobrecimento, ou
perda de um ente querido. Porque o que causou em você perder, por exemplo, vamos lá, o seu negócio? De repente você abriu um negócio, tá? O negócio estava dando certo, você estava conseguindo pagar suas contas, você estava feliz do seu negócio e de repente o movimento começou a cair e aí você perdeu tudo. E aí teve que fechar, E aí você teve que fechar, declarar falência. Não sei se todo mundo tem experiência com isso. Ou então, você que trabalha por conta própria, amigo, profissional liberal, e aí de repente o movimento parou e agora você se vê em uma situação que não tem nem comida, você não consegue nem pagar suas contas. Então você já provou dessa vida de um dia ter tudo e depois não tem nada? O que isso causou dentro do teu coração? Ou de repente está em paz, né, com a sua família e de repente o telefone toca e recebe aquela notícia, né, que perdeu um ente querido. Perdeu o seu pai, perdeu sua mãe, perdeu seus avós, perdeu um filho, uma filha. Um neto, né? A maioria das vezes, as pessoas provam isso em uma quantidade um pouco menor. Só que com Jó, aconteceu tudo ao mesmo tempo. E ainda para agregar essa situação, né, da perda dos bens, da perda dos entes queridos, ainda veio a questão da doença. Então Jó, né? ele sofre 2 assaltos, uma catástrofe e a doença. Então, os seus bichos são roubados, catástrofes, cai fogo do céu e queima tudo. Seus filhos batem o vento e derrubam o telhado onde seus filhos estão reunidos e mata todos os seus filhos ao mesmo tempo. E não bastasse isso, Jó, ele fica doente. E a doença ela é tão ruim, tão maldita, que ela não mata Jó e não deixa Jó viver. Ele apenas sofre. Ele apenas é comido por feridas, por úlceras. Tumores, né? Imagina. E aí, diante de se, né, você passasse por uma situação tão intensa assim, de aflição tão intensa como Jó, a sua fé seria abalada? Tamires me fez essa pergunta. E hoje, ou melhor, no dia que ela me perguntou isso, eu fui muito sincero com ela. Eu falei assim, olha, se acontecesse isso comigo, minha fé ia ser abalada sim. Depois eu poderia me recobrar, eu ia conseguir, de repente, né, lendo a Bíblia, com palavras de amigos, de irmãos, né? O engraçado é que quando acontece alguma coisa desse tipo com você, você tem pessoas, às vezes, para te ajudar, e Jó não teve. Até quem era amigo dele perguntou para ele o que ele tinha feito de errado para acontecer tanta coisa ruim na vida dele. Mas a pergunta que eu faço para você é, eu não vou nem te dizer na situação de Jó, quando você perdeu o familiar, quando você perdeu o seu negócio, quando você perdeu tudo, se viu uma situação em que a sua família, você perdeu sua família, a única pessoa que você esperava estar do seu lado não está do seu lado, que era a esposa de Jó, e não estava do lado dele, porque por ela, Jó amaldiçoava a Deus e morria logo de vez. Os seus amigos se afastam de você e ficam te julgando, achando ou presumindo que você fez algo errado e por isso você está nessa situação. Então Jó ele passou por tudo isso. Jó ele enfrentou o julgamento dos seus amigos. Não foi só eles chegaram e falaram, Jó, você está pecando. Eles ficaram dias ali incitando, instigando Jó, investigando, tentando daqui e dali para provar que Jó estava em pecado. Então imagine, você já perdeu tudo, já está passando pela dor do luto, você está sentindo dores por conta da doença, né? Você está ali afligido por conta da doença e ainda tem aquelas pessoas que você confiava, né? Que você considerava amigo e está ali o tempo todo com você, tentando te fazer lembrar que você está em pecado, que você precisa confiar, confessar o seu erro, o seu pecado, porque alguma coisa errada tem. Você não passaria por isso se você não tivesse pecado. E aí, você imagina, o maior grilo da cabeça de Jó é que ele fazia... O que ele mais tinha na vida dele era tempo para fazer autoanálise. Ele tinha perdido tudo. Jó virou praticamente um mendigo. Ele não tinha nada. Ele estava na rua, jogado, cheio de feridas. E ninguém estava nem... Olha, pô, imagina o povo passando e falando, gente, esse aí não era Jó? Você já passou um dia na rua e viu um mendigo e alguém virou para você e falou assim, olha, essa pessoa que está aí, ela tinha muito dinheiro. Ou essa pessoa que está aí era um médico.
E aí, olha o estado que essa pessoa chegou. Então as pessoas olhavam para Jó com esse pavor. Olha o estado que esse homem chegou. Olha o estado que está Jó. Olha a situação de Jó. Então, já não bastasse todo o sofrimento que você carregava por ter perdido tudo, ter perdido a sua família, ter perdido os seus bens, a sua esposa está mandando você amaldiçoar logo Deus e morrer de vez, e seus amigos ficarem julgando você, presumindo que você está nessa situação porque você fez alguma coisa. A coisa que Jó mais tinha era tempo para analisar. E o maior grilo da cabeça de Jó é que ele não conseguia achar aonde estava o erro dele. Então, meu Deus, E ele tinha certeza que ele não tinha feito, né, que ele não tinha pecado encoberto. Ele sabia, ele se conhecia. E ele temia Deus. E ele até ele fala. Sabia que tudo, né, Deus tinha o controle de tudo. E se você ler o livro de Jó, você vai perceber que Jó, em um de suas orações, em um de seus momentos que ele está se queixando, falando com Deus, ele fala, poxa Deus, será que eu não sabia que se eu fizesse qualquer coisa, o Senhor ia sair como um leão e ia me devorar? Então Jó diz assim, gente, eu não fiz nada. Mas uma coisa eu sei, nu eu vim para esse mundo e nu eu vou embora. Deus ele dá, Deus ele tira. E o que faz a gente, Tamires, chamar a atenção do nosso querido irmão que está nos assistindo nessa manhã para tornar Jó uma pessoa como nós? É importante quando você cita, né, a pergunta que eu te fiz, né, e fiz também para os irmãos irem aí refletindo, se diante de tamanha intensa aflição, se a nossa fé se abalaria, é nesse ponto que a gente tira uma grande lição para a nossa vida. Né? Como o William falou, a nossa primeira reação é falar, nossa, minha fé se abalaria. Mas, fato, uma coisa importante aqui para a gente, né, pensar junto, é que essa nossa fé, quando a gente vê, né, o versículo 22 do capítulo 1, Jó fala assim, o 21 e o 22, que o William até já citou, né? E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso não pecou Jó e não culpou a Deus de coisa alguma. O ponto importante para a gente pensar nisso é até que e a gente entender também se nesse momento de aflição a nossa fé ela está sendo abalada ou é o nosso eu, o nosso ser, né? O nosso ser humano, o fato de sermos humanos, né? Humanos, as nossas emoções que estão se abalando ou é a nossa fé? Porque aqui no texto de Jó, a gente percebe que mesmo passando por tudo isso, com certeza as suas emoções foram abaladas, né? Os seus sentimentos, tudo aquilo que envolve uma vida humana, né? As suas emoções, elas foram abaladas, não, né? Tamires, Jó, ele foi inabalável. Jó foi inabalável, Tamires? Não. O que foi inabalável? Inabalável foi a fé de Jó. Isso a gente precisa ter como ponto importante. Independente da crise e da situação que venhamos a passar, nós sim poderemos ser abalados, né? Seremos abalados. Seremos abalados. Porque somos pessoas constituídas de emoção, de sentimentos. Então, Sim. Você fica abalado quando você perde alguém. E é o que nos torna humanos, né? Exatamente. Você fica abalado quando você perde um ente querido, um amigo. Você fica abalado quando alguma coisa dá errado na tua vida financeira. O tempo do luto, né, é importante. Precisamos passar por ele, mas como passaremos? Como passaremos pelo momento de aflição? Como passaremos pelo momento da perda? Quer seja material ou, né, de pessoas queridas? Como passaremos pelos momentos de doença que nos afligem? Nós não somos seres super poderosos, super-heróis, né? Nós somos seres humanos, vulneráveis, sujeitos a todas essas situações, né, que nos cercam todos os dias, a todo tipo de aflição, mas a pergunta é, como passaremos por isso? Você deve estar agora caindo uma ficha, né? Caramba, quantas vezes eu achei que Jó era inabalável. Ou que a fé dele se abalou, né? A fé de Jó, ela nunca se abalou.
Agora, Jó se abalou bastante. O que isso nos mostra que Jó era um de nós. Ele ficou de luto. Ele chorou suas perdas da sua família. Ele ficou triste porque seus funcionários foram assassinados também. Todos os seus funcionários foram assassinados. Jó estava doente. Aí você vai dizer, então Jó estava, que legal. Não estava, amado. Jó estava em profunda angústia. Prova disso é o capítulo 10 do livro de Jó. Olha o que ele fala. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tem contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos de carne e enxergas como mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal, anos de vida como os do homem? Por que investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me da minha mão? Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó. Acaso não me despejastes como leite, não me coalhaste como queijo? Não me vestistes de pele e de carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me a vida e foste bondoso para comigo, na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando e não me deixarias sem punição em minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim! Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como leão e de novo manifesta contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido e fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estaria no fim os meus poucos dias. Afasta de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra das sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas, de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Esse texto de Jó 10 mostra o quanto Jó estava angustiado, o quanto ele estava passando por uma situação mentalmente muito complicada. E de repente, isso se assemelha a quem? A nós. Nós também passamos por angústias, nós também temos passado por momentos de dificuldade na nossa vida, principalmente em tudo que estamos vivendo. Muitos estão sem vontade de se levantar da cama, muitos estão sem vontade de fazer qualquer coisa, muitas pessoas estão dando ouvidos às mentiras do diabo. Jó também ouviu, as mentiras do diabo foram ventiladas no ouvido de Jó. Ele sentiu na própria pele, ou você acha que os amigos de Jó não foram usados pelo diabo? É claro que foram. Se permitiram ser usados pelo diabo para tentar Jó até o último minuto a culpar alguém. Então, você tem procurado culpados para as frustrações e os problemas da sua vida? Fato é, amado, que às vezes nós somos culpados, mas às vezes não há culpados. Coisas acontecem, coisas boas, coisas ruins, faz parte da vida acontecer coisas boas ou coisas ruins. Mas não, nós nutrimos na nossa cabeça que coisas boas acontecem apenas para pessoas boas e coisas ruins acontecem apenas para pessoas más. Então, tira da sua cabeça isso. Coisas boas ou ruins acontecem para todos nós. Sejamos pessoas boas, se é que existem pessoas boas, ou sejamos pessoas ruins. Nesse texto que eu acabei de ler, Jó capítulo 10, né, irmãos, Jó ele tem um diálogo muito sincero com Deus e em momento nenhum ele peca. Pelo contrário, ele reconhece, né, a sua incapacidade, a sua pequenez e exalta aí a grandeza de Deus. É importante que nesse tempo em que o livro é escrito, né, eles não tinham essa ideia de que o mal ele vem do inimigo, do diabo, e que o bem vem da parte de Deus, né? Para eles tudo
tanto mal quanto bem vinham da parte de Deus, né? E Jó, ele não blasfema contra Deus em momento algum, pelo contrário, ele deseja entender por que ele está passando por isso, porque, né, na escola ali em que Jó estudou, né, se a gente lembram lá da justiça retributiva, quando a gente estudou Abacuque, Jó era dessa escola, né, em que se eu faço as coisas boas, eu só vou colher coisas boas, eu só vou ali receber o bem de Deus. Então, ele fazendo tudo certo, evitando o pecado, se desviando do mal, como que isso sobrevém sobre sua vida? Né? Então, é importante a gente observar isso, que nesse momento do capítulo 10, né, e mais à frente também no seu segundo diálogo, ele, em momento nenhum, ele blasfema contra Deus, e aí a gente vê que a sua fé não é abalada, pelo contrário, ele continua reconhecendo quem Deus é, reconhecendo a poderosa mão do Senhor, e que o Senhor pode livrá-lo de tudo isso e também fazê-lo entender por que ele está passando por tudo isso. Em momentos de crise, né, muitas vezes tem pessoas que são tentadas a fazerem questionamentos a Deus, questionar a Deus, conversar, ter um diálogo sincero com Deus, isso é plausível. A gente só precisa saber como fazer isso, para não ser arrogante, né? Tem pessoas, Deus, por que tem que ser comigo? Como aquele filho, né? Aquele filho birrento, né? Que fica assim, por que você deixou isso comigo? Ao invés disso, Senhor, para que eu estou passando tudo isso? Me mostra, queres me ensinar alguma coisa? Né? Então, a gente percebe isso na vida de Jó, né? Essa busca por tentar entender por que ele estava passando por aquilo, né? Para que ele estava passando por aquilo, mas a sua fé permanece ali, né, inabalável, mesmo nesse momento de crise. Ele sabe que Deus, o seu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para fazer todas as coisas. Então, o que temos aprendido até esse ponto, até aqui? Temos aprendido quem Jó era, quem Jó se tornou, o que aconteceu com a vida de Jó. Ele continuou sendo exatamente o mesmo homem íntegro, quando não tinha nada, e quando tudo deu errado, a integridade de Jó era a mesma de quando ele tinha tudo. Então Jó não mudou o seu caráter e a sua fé. Muito embora Jó tenha se abalado com todos os acontecimentos de forma muito profunda, tá bom? A fé de Jó não se abalou. Então, quando alguém falar para você que Jó ele não se abalou, corrija essa pessoa. Fala assim, irmão, Jó ele se abalou sim. Como ser humano, como qualquer fisicamente, ser humano se abalaria com todas as notícias ruins, com todos os acontecimentos, catástrofes e tragédias de sua vida. Porém, a fé de Jó não se abalou em nenhum momento. Nem por um segundo Jó, ele cogitou sequer deixar de crer no Deus que tinha dado tudo para ele. É verdade. E o mais lindo nessa história, né, é como Deus restaura a vida de Jó. Restaura no sentido espiritual e no sentido material também. Como o William falou, Jó, no momento de bonança, ele era piedoso, ele se preocupava, né, com seus filhos, com todos que estavam ao seu redor, né, ao ponto de cumprir o seu papel, indo lá oferecer sacrifício. E também no momento de aflição, no momento de tamanha tribulação, ele também se mantém piedoso, e agora para com seus amigos. Vamos ler o que o texto, né, o nosso texto nos fala nesse capítulo 42, já é o final do livro de Jó, né? Já é o final, estamos chegando ao final da nossa lição também. E aí a gente percebe que aqui no capítulo 42 fica registrado essa restauração, tanto espiritual na vida de Jó, quanto a restauração material, né? Vocês vão se lembrar que a gente falou no início que Jó ele exercia esse papel sacerdotal lá para com seus filhos. E vamos ver o que acontece aqui, né, nesse capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia,
coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, e tu dissestes: agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a respeito, ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração deles, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que era certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele na sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. E ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda Késia e a terceira Queren Apuque. Em parte alguma naquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. E depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos, os descendentes deles, até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Se a gente falou que no início da vida dele ele tinha lá cerca de 23 milhões, agora ele já tem 46 milhões. Então a gente vê que era ainda muito mais rico. E assim, 46 milhões que surgiram do nada, porque ele tinha perdido tudo, tá, irmãos? Jó perdeu tudo. Então, do nada, Jó ficou milionário de novo. Ele recuperou tudo que ele tinha perdido. E o mais curioso de tudo isso aqui é que Jó, durante o seu tempo de miséria, durante o seu tempo de sofrimento, Jó em momento algum blasfema contra Deus. Enquanto todo mundo fica falando desse Deus dele, que fez isso com ele, que Deus é esse que faz essas coisas contigo, não é possível. Jó ele nunca blasfemou contra Deus, ele nunca atribuiu culpa a Deus a coisa nenhuma do que ele estava passando. De tal forma que Deus ele fala para os amigos de Jó, olha, vou aqui resumir, falar com outras palavras, olha, vocês tratem de se arrepender do que vocês fizeram, porque vocês eram amigos de Jó. E quando Jó mais precisou de vocês, vocês não estavam lá por ele. Pelo contrário, vocês falaram coisas erradas sobre mim. Então agora, eu só não vou matar vocês, eu só não vou acabar com vocês, porque eu amo Jó. Então vai lá e pede para Jó orar por vocês e oferece sacrifício, porque aí eu vou ouvir Jó e vou perdoar vocês. E é nesse ponto, que há essa restauração espiritual na vida de Jó, quando ele intercede pelos seus amigos. Ele oferece o sacrifício ali em favor dos amigos, demonstrando assim a sua piedade também, Mesmo eles tendo feito tudo, falado tantas coisas sobre Jó, ainda assim Jó vai lá e ora por seus amigos. E enquanto Jó estava orando, Deus restaura também os seus bens. A resposta da vida dele chega, Enquanto Jó está orando. Então a primeira pergunta que eu te faço antes da gente finalizar. Você continua confiante em Deus durante o momento mau, assim como você é confiante durante o momento bom? Porque no momento bom todo mundo confia em Deus. Agora, no momento mau, no momento da adversidade, você continua confiando em Deus de todo o seu coração, assim como você confia nele de todo o seu coração quando tudo está dando certo? Segunda pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que
Em toda a sua angústia que você passa na sua vida, você encontra um momento de oração pelo teu próximo? Pelas pessoas? Ou você apenas ora pelas suas causas e pelas suas frustrações? Lembre-se que Jó era homem piedoso. Você tem sido piedoso? Você tem orado pelas pessoas ou tem investido todo o tempo da sua oração apenas orando por você e pela sua família? Orado, inclusive, por aqueles que nos perseguem, né? Bem lembrado. Você tem orado por todos? Você, na sua oração, tem um momento dedicado para orar pelas pessoas? Ou você ora apenas por você e pela sua família? Tem sido piedoso nas suas orações, amado? Devemos sim orar uns pelos outros. Jesus falou isso, a gente fazer isso. E Jó, ele fazia isso. Né? E o próprio Deus abençoa a vida de Jó e restitui isso. E Deus reconhece isso em Jó, essa piedade. Assim, caramba, Jó, ele ainda ora por ele e ora pelos aqueles que estão aí, que os decepcionaram. E enquanto Jó, curiosamente, enquanto Jó está orando pelos outros, a resposta de Deus chega na vida dele e a sorte dele muda. Uma coisa também que a gente tira de lição da vida de Jó é que são nos momentos de bonança, de alegria, de paz, que a gente precisa, né, estar firme ali e buscar cada vez mais conhecer a Deus. Por quê? Qual é a nossa tendência? Nós falamos muito isso quando estudamos Abacuque, né? O ser humano, geralmente, nos momentos de paz, de alegria, ele acaba deixando Deus de lado, ele acaba colocando tantas prioridades na sua vida que acaba lá deixando Deus de lado. E aí quando vem a doença, quando vem a perda, quando vem, né, o empobrecimento, a perda de algum negócio, alguma coisa assim, aí ele corre para Deus. Quantas pessoas, né, aquele famoso ditado popular, que vem para Deus pela dor, não vem pelo amor, mas vem pela dor, né? E com o livro de Jó a gente pode ali aprender que precisamos ser constantes na nossa relação com Deus, quer seja nos momentos de paz, quer seja nos momentos de aflição. Nos momentos de paz, né, nós precisamos ali continuarmos nos relacionando com Deus, né? E nos momentos de aflição é tudo que a gente tem para sobreviver, mas aí a gente vai buscar ter experiência só quando passar pelo momento de aflição? Não é esse o projeto de Deus, não é esse o plano do Senhor. Então, se você está vivendo aí momentos de bonança na sua vida, de paz, graças a Deus por isso, né? Continue aí firme com o Senhor, buscando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, aprendendo, orando pelos seus, ensinando aos seus, né? Você, pai, mãe, esposo, esposa, sentem junto, aprendam, conversem sobre a palavra de Deus, né? Ensinem um ao outro, ninguém sabe tudo, né? Aqui em casa, os nossos maiores aprendizados a gente tem nessas conversas, né? Um discorda dali, o outro discorda de lá, e aí procura, e vai pesquisar, e aí depois a gente aprende um com o outro. Isso é muito importante. Então, né, tenham essa atitude, assim como Jó, exerçam o seu papel sacerdotal dentro da sua casa, exerçam a piedade para com os seus, para com aqueles, né, que Deus coloca no nosso caminho para ajudarmos, para auxiliarmos ali, para exercermos misericórdia. Não pense só em você, né, só no seu bem-estar, mas esteja aí, né, também sendo instrumento de Deus na vida de quem Ele colocar no seu caminho, né? Então, apesar de tudo que aprendemos entendendo Jó, uma pessoa assim como nós somos, né, que passou pelas coisas que passamos e foi até um pouco além disso, a gente aprende que devemos manter a nossa fidelidade a Deus, manter o nosso coração puro na prosperidade. Qual é outra coisa que a gente aprende, Tamires? Além de ter que manter o nosso coração puro nos tempos de prosperidade, nós aprendemos o que também? De mantermos piedosos, né, na adversidade também. No tempo de dificuldade também devemos ter a mesma confiança, devemos ter a mesma fé. Mesmo em tempos de adversidade, devemos manter a fé. Por mais difícil que pareça, a fé, ela tem que sim que ser inabalável, porque a fé ela é no Senhor. Por mais que as suas emoções se abalem, por mais que o seu coração esteja entristecido, né, nós falamos isso naquela nossa live com a irmã Kênia, né, que tem sido bênção na nossa vida.
se nesse momento de adversidade, né, estamos aí passando por uma pandemia, não tem sido fácil. Se as suas emoções estão abaladas, não deixe a sua fé se abalar, mas procure uma ajuda profissional, converse, né? Nós reforçamos que estamos com a agenda aberta para atendimento. Se você está sentindo aí que o seu corpo físico, que, né, o seu coração está se abalando com toda essa adversidade, procure ajuda. Não deixe a sua fé se abalar. Nossa fé só não é abalada quando a gente busca ajuda, quando a gente se mantém firme no Senhor, né? Então, você não está sozinho. Se está precisando, né? Assim como Jó, no momento da adversidade dele, ele precisava de amigos, né? Para andarem juntos. Na vida dele não foi isso que aconteceu. Mas, né? Nós estamos aqui, a equipe pastoral, a equipe ministerial da nossa igreja está disponível, né? Nós temos agendas semanais de atendimento. Se você precisa de ajuda, não é incômodo, irmão. Às vezes a gente liga, né? A gente fala com algumas pessoas, mas eu não quero marcar um horário para não incomodar. Nós estamos à sua disposição. Então, tá precisando? Liga lá para a irmã Dani, manda mensagem para a irmã Dani secretária e marca o seu horário, né? Mesmo que seja, mas eu tô bem, mas tá com saudade, né? Tá precisando conversar, tá se sentindo sozinho? Chama também, a gente vai orar junto, vai, né, conversar um pouco. Então, irmãos, não passe por isso sozinho, não. Por mais que as suas emoções venham se abalar, não deixe a sua fé se abalar. Peça ajuda e estamos à disposição. Quero deixar para os amados 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, sede sóbrios e vigilantes. Esteja atento, que Satanás está ao nosso redor, nosso derredor, né? Porque ao nosso redor Deus está nos cercando, assim como cercava o justo Jó. Então, que você possa ter aprendido, assim como nós, nessa manhã, um pouco com Jó, que é uma pessoa comum, como nós. E com alguns zeros a mais na conta, mas isso, tudo bem. É verdade, é verdade, é verdade. Ele tinha um pouco de dinheiro a mais, mas glória a Deus, né? Que bom. Tem gente que tem dinheiro, glória a Deus por isso. Tem gente que não tem dinheiro, glória a Deus por isso. Só Deus sabe o que muitos de nós faríamos com tanto dinheiro. Então, né? Eu fico muito feliz com a vida que o Senhor tem me dado. Você Amém. É feliz e grato com glória a vida que o Senhor tem te dado? Ou você está reclamando pra caramba nesses últimos tempos? Seja grato. Amém. Seja grato. A coisa poderia estar bem pior para você. É verdade. Bom, então assim terminamos aqui a nossa EBD. E aí com certeza na sua casa você fala assim: acabou a EBD. Então na próxima semana estaremos falando de uma mulher extremamente famosa na Bíblia. Uma mulher extremamente famosa na Bíblia, Tamires. Glória a Deus. Vamos falar de uma mulher muito falada, as pessoas pregam muito sobre essa mulher. Qual o nome dela, Tamires? Joquebede. Você sabe quem é Joquebede? Pois é, amados. Já vai procurando aí Já na vai Bíblia. procurando na Bíblia quem era Joquebede. Ela não é tão famosa assim como ele falou, não, tá, irmã? Pessoal. Tamires, se tiver uma filha menina, eu vou botar o nome dela de Joquebede. Vamos mudar de assunto? Bom, amados, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem presentes conosco aí na nossa EBD. Que Deus lhe dê um maravilhoso domingo, que Ele já deu, né? Se estamos aqui acordados e falando é porque Ele deu. Deus te abençoe, tá bom? Não deixe de agendar o seu horário com a irmã Dani. Se você precisa conversar, não fica sozinho, não. Não passa por isso sozinho, não. Vamos conversar. Manda uma mensagem, manda um áudio. Marca um horário com a irmã Dani pra gente fazer uma videoconferência. Ou liga pra gente para fazer uma videoconferência. Vocês jamais vão ser incômodos na nossa vida. Estamos aqui para servi-los, amados. Estamos aqui para servir a todos os amados da melhor forma. Desde já, quero deixar aqui registrado os nossos agradecimentos, os meus agradecimentos e as minhas orações pelo nosso Ministério de Louvor, que ontem preparou pra gente, né, um momento de louvor. A irmã Dani, Deus abençoe sua vida, irmã Dani, nossa ministra de louvor, assim como todos os meninos
que estavam com ela lá, tocando lá, o Vinícius, o Isaac, o Mateus, os meninos que estavam todos lá. Lucas, né? Estavam todos envolvidos. Raulzinho, Priscila nos bastidores. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. É muito bacana louvar ao Senhor mesmo em tempos de dificuldade. Que Deus continue abençoando. Quero também registrar aqui nessa manhã os meus agradecimentos e as minhas orações pelos nossos irmãos que têm apoiado lá na obra da igreja, na construção, na reforma da igreja. Tem sido pessoas empreendedoras, toda a equipe que está lá envolvida com a reforma da igreja, fazendo obras, separando um pouco do seu tempo lá profissional para poder ajudar na reforma da igreja. Que Deus os continue dando força, que Deus os continue abençoando poderosamente. Saiba que nós estamos em constante oração pelos amados, para que o Senhor dê forças e prospere suas vidas e dê bênção, muita saúde para que vocês continuem servindo a Deus e tendo uma vida abençoada pelo Senhor nessa terra. Então, sendo assim, vamos finalizar este momento, vamos orar, Tamires? Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, por essa manhã que o Senhor nos concede, obrigada pelo dom da vida, o maior presente, meu Pai, que poderíamos ter recebido. Te louvamos por tudo que temos, por tudo que nós somos. Te louvamos, meu Deus, pela Tua fidelidade, quer seja, meu Pai, em tempos de bonança, quer seja em tempos de aflição. O Senhor nunca nos desampara. Muito obrigada, Deus, pelo Teu cuidado. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, meu Pai, a vencermos os dias maus. Que em nome de Jesus a nossa fé não se abale, não venha nada, meu Pai, que nada seja capaz, meu Deus, de abalar nossa fé. E que em nome de Jesus, meu Pai, nós possamos ser filhos obedientes, que nós possamos buscar ao Senhor, exercer, meu Pai, o nosso papel espiritual, meu Pai, na vida daquelas pessoas que o Senhor nos confiou. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a nossa igreja, a nossa liderança. Abençoe, meu Pai, continue abençoando o Ministério de Louvor, meu Pai, em todos os seus afazeres. Que em nome de Jesus eles continuem, meu Pai, servindo ao Senhor através da música. Que o Senhor os fortaleça, meu Pai, nesse momento de pandemia também, meu Pai, os ajude. Deus, em nome de Jesus, abençoe os nossos irmãos que estão trabalhando, meu Pai, na reforma da igreja. Que o Senhor os prospere, que o Senhor os guarde. Deus, cuida da nossa igreja, cuida de cada um membro, meu Pai. Cuida dos seus filhos, meu Deus, espalhados por esse Brasil, pelo mundo. Deus, tenha misericórdia das nossas cidades. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, ter consciência, obedecer, meu Pai, às orientações do Ministério da Saúde, dos nossos governos, meu Pai, e que assim, meu Deus, essa pandemia possa logo, meu Pai, as coisas comecem a melhorar, que esses casos, meu Pai, de infecção e de óbitos venham a diminuir cada vez mais. Deus, em nome de Jesus, toque no nosso coração para que nós sejamos piedosos, meu Pai, para que nós sejamos, meu Pai, instrumento do Senhor nesses momentos e em todos os dias da nossa vida. Usa-nos como instrumento do Senhor, te louvamos pela Tua palavra e que assim como Jó, meu Pai, nós possamos nos mantermos firmes no Senhor. Deus, cuida do Teu povo, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, para terminar, obedeçam às orientações. Eu ia falar isso agora. Obedeça às orientações do Ministério da Saúde, dos nossos governos, queridos. No nosso país, os irmãos sabem que as coisas estão muito difíceis. As coisas, né, os casos estão aumentando. Ontem, aqui na cidade de Rio das Ostras, nós mudamos, nós retrocedemos da faixa amarela 2 para a laranja. Então, nós demos, ao invés de darmos um passo à frente, a gente deu um passo atrás. Por quê? Porque as pessoas não estão obedecendo às orientações do Ministério da Saúde. Então, queridos, obedeça, use máscara, só saia se tiver necessidade, use álcool em gel. Irmãos, evitem aglomeração. Mesmo precisou ir ao supermercado, na necessidade, mantenha a distância de segurança, nada de abraço, não é hora. Estamos morrendo de vontade de abraçar, de beijar, mas não é hora disso. Mantenha a distância e se preserve, querido. Se cada um de nós fizer a nossa parte, fizermos a nossa parte, com certeza a gente vai
né, ajudar nessa divulgação, na propagação da coisa certa, né? Às vezes a gente divulga tanta coisa ruim, tanta fake news, tanta coisa errada aí, vamos divulgar o que é certo, usa máscara, obedeça às restrições, né? Ah, mas tá tudo aberto, mas você não precisa ir em todos os lugares. Né? Os restaurantes estão abertos, mas você não precisa ir no restaurante ficar lá na aglomeração. Então, irmãos, obedeça, por favor, é o nosso pedido, vamos fazer a nossa parte, vamos obedecer, né? A palavra do nosso Deus nos orienta a sermos obedientes às autoridades. Então, vamos fazer a nossa parte. É importante falar, amados, que Rio das Ostras retrocedeu logo após a flexibilização, tá? Então, tenha muito cuidado quando se diz flexibilização. Flexibilização não significa que tudo voltou ao normal. Nada nunca mais voltará ao normal. Teremos um novo normal depois que tudo isso acabar. Então, cuidado com a flexibilização de Cabo Frio também. Verdade. Aí em Tamoios, no Santo Antônio, ou na Mar, né? Na própria Cabo Frio. Tenha muito cuidado quando a gente fala sobre flexibilização. Existem pessoas que confundem a palavra flexibilização com voltou tudo ao normal. Liberação. Está liberado tudo. Não está liberado tudo. Irmãos, e a gente, o INEA, trabalha na área da saúde. Para eles que trabalham na área da saúde, não voltou ao normal. Pelo contrário, esse aumento de casos aumenta a angústia dos profissionais da saúde. Imagina, nós já estamos aí há 4 meses sem poder encontrar nossa família, porque a gente, né, cada plantão que ele chega, a gente faz o isolamento, a gente fica, né, pedindo a Deus para nos livrar de todo mal, mas a gente faz a nossa parte. Então, assim, para os profissionais da saúde ainda não voltou ao normal. Então, faça a sua parte, use a máscara, use o álcool em gel, não saia sem necessidade, só sai em extrema necessidade. A gente sabe que é difícil, né, para alguns ficarem em casa, mas busca, vai ler a Bíblia, vai orar, vai ver um filme, vai ler um livro, vai fazer alguma atividade, né, nesse momento, mas evite a aglomeração, não saia sem necessidade. Por favor, obedeçam as normas do Ministério da Saúde e das autoridades. Falando de coisa boa agora, quero deixar um beijo especial para todos os avós, as vovós, os vovôs. Ó, nosso beijo, seu dia não é hoje, são todos os dias. Esperamos um dia ver os nossos netos, porque Jó viu até a sua 4ª geração. É verdade. Né? Ele viu até o como é que fala? Eu não sei. Não sei, é muito Taraneto. Então, que Deus abençoe sua vida, vocês são especiais nas nossas vidas. Que Deus abençoe vocês. Eu não tenho mais avós, nem da parte de pai, nem da parte de mãe, mas me sinto abraçado por cada um dos amados que são avós e me olham como se eu fosse seu próprio neto. Fica aqui os meus agradecimentos a cada abraço que recebi nesse tempo todo na IBNJ e quero receber muito mais, tá? Quando tudo isso normalizar. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Ó, Amém. Beijão, fica com Deus e que você tenha um bom almoço. Eu não vou falar também. Eu não vou falar. Por favor. Que Deus abençoe seu almoço. E eu não vou falar aquele prato que você sabe que eu gosto muito. Eu não vou falar. Deus abençoe sua vida. E até a próxima, às 19 horas, Pastor Mateus estará com todos os amados, aí com todos nós reunidos no culto, às 19 horas. Né? Culto online. Não perca esse culto online hoje, às 19 horas. Deus tem uma mensagem muito especial para trazer ao nosso coração através do Pastor Mateus. Que Deus abençoe sua vida. Não vou falar. E até a próxima!